Bem-vindos ao canal Autocura e Estilo de Vida. Meu nome é Valentim, sou acupunturista, trabalho com terapias da medicina chinesa e naturologia clínica. E nesse estudo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o artificial e qual o significado dessas duas palavras quando se busca a saúde integral. A saúde integral é uma busca de qualquer pessoa, qualquer um de nós. Queremos estar bem, ser produtivo no nosso dia, nos relacionarmos bem com as pessoas, e para isso o nosso corpo físico e a nossa psique precisa estar bem. Esse bem-estar, ele vai depender propriamente de nós termos uma clareza de como funciona o nosso corpo físico, como funciona a nossa psique, e para que possamos então ter um estilo de vida, um padrão de vida mais adaptado àquilo que é natural, fugindo muito do que é aquilo que é artificial. Então, para isso, o ser humano tem estudado a natureza e o ser humano, estudando tudo à sua volta para poder viver melhor, para criar técnicas e formas de viver-se melhor. Então, em termos de saúde, nós temos a medicina chinesa, que estuda isso há mais de 7.000 anos. Temos a medicina naturopática, que tem origem desde o surgimento do ser humano. Lá, quando surgiu-se o ser humano, se criou-se as primeiras técnicas para se recuperar qualquer perca de saúde. E nós temos mais atualmente a medicina contemporânea, que tem aproximadamente 100 anos. E essas medicinas, elas se baseiam em sabedorias, em conhecimentos adquiridos, sendo que existe uma sabedoria divina e existe uma sabedoria humana. A sabedoria divina, ela é infinita. E já nós temos a pequena sabedoria, que é a sabedoria humana. E essa sabedoria ela é bastante limitada e nós propriamente nos limitamos a pequenos a tatear a vida em si no escuro. Então fazemos pequenas mudanças, pequenas descobertas, mas poderemos nos aprofundar mais buscando uma sabedoria infinita, uma sabedoria que vai além dessa pequena sabedoria que nós estamos limitados na cultura humana atual. Mas para isso é importante sabermos que nós somos regidos por leis. Tudo tem leis, tem os seus princípios de funcionamento. E isso vem desde da arquitetura humana, da engenharia humana que foi usada para construir esse corpo humano e a nossa parte psicológica. Então, para isso é importante sabermos que existe uma linha de normalidade, que nós funcionamos dentro de limites. Se nós fugirmos desses limites, automaticamente nós vamos estar em excesso ou em deficiência daquilo que nós precisamos fornecer ao nosso corpo e à nossa psique. Então, isso se chama linha de normalidade. E tanto o excesso como a deficiência, ela vai causar deficiência ao perfeito funcionamento nosso, da nossa máquina humana e da nossa parte psicológica. Isso quer dizer que temos que viver dentro do equilíbrio. E esse equilíbrio só é possível nós conhecemos os fundamentos da existência humana, tanto da existência física como a não física. E isso na linha de normalidade é conhecido dentro da ciência atual como homeostase, que é a normalidade funcional. A vida só existe em seu perfeito funcionamento dentro da normalidade funcional, dentro dessa linha de normalidade. Então, é por isso que se tem clareza nas terapias naturais que não se pode tratar doenças, que não se trata doenças, que se trata sim doentes, pois o paciente é que adquiriu aquele desequilíbrio, seja físico ou energético. Então, para isso, há a importância de nós termos claro o que é, o que é, é
essa máquina humana, essa maravilha da engenharia divina. Porque para que nós ao conhecermos esses princípios dessa engenharia divina, dessa máquina humana, nós podemos então fazer um tratamento mais assertivo, mais individualizado. Porque existem tantas doenças para tantos doentes. O que significa que a doença se manifesta em cada pessoa de uma forma diferente. Então, quando nós se dá um nome a uma doença dentro da medicina convencional, se faz uma aproximação daquilo. Não quer dizer que essa pessoa tem diabetes, a diabetes vai ser igualzinha, vai ser os mesmos sinais, os mesmos sintomas. Por quê? Porque cada organismo ele é totalmente individualizado. E essa máquina ela é extremamente perfeita. Ela faz milhares de funções ao mesmo tempo, simultaneamente. E essas funções, para que não haja nenhuma falha, há necessidade do equilíbrio, de nós estarmos fornecendo os insumos, o que a nossa máquina humana necessita. Insumo aquilo que é consumido, aquilo que se usa e é absorvido. Então, isso é muito importante, nós termos clareza que a máquina funciona maravilhosamente, funciona muito bem, tem muita sabedoria, por exemplo, fazer uma digestão é um processo complicadíssimo. Enxergarmos é um complexo complicado. Nós pensarmos, nós nos reproduzirmos, nós eliminarmos os excrementos do nosso corpo físico, é tudo muito complexo. E nós não temos que nos preocupar com isso, porque existe uma sabedoria interna dentro dessa máquina que ela funciona muito bem, que faz isso tudo com muita maravilha, sem a nossa intervenção. Sendo assim, o que importa é nós sabermos aquilo que precisamos para fornecer, desde de sensações, de alimentos, de água, de sol, de claridade, de descanso, de informações que chegam para nós. Isso é a nossa responsabilidade individual. Fornecermos aquilo que alimenta a vida. Quando nós fornecemos aquilo que alimenta a vida devidamente, nós vamos ter saúde e a vida se prolonga. Ela é longa, muito longa. A longevidade. Isso nós vamos ver que muitas pessoas que vivem no campo de uma forma equilibrada, elas têm uma vida longa e sadia. Dificilmente vão ao médico, dificilmente ficam dependentes de remédios e de cirurgias. Então, isso é importante, nós temos claro, a responsabilidade que recai sobre nós é exatamente fornecermos aquilo de forma que necessita o nosso corpo físico, mais próximo daquilo que é fornecido pela natureza e de uma forma regular. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos gerar desequilíbrios físicos e desequilíbrios energéticos. E as terapias integrativas e complementares, que hoje são chamadas de PICs, elas buscam o quê? A diminuição do uso de remédios e de seus efeitos colaterais, e que são tão danosos ao nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ao ingerirmos aquilo que é totalmente estranho para si, que todo medicamento ele só pode ser produzido se ele fizer algo que não é fornecido pela natureza. Só pode se patentear-se um remédio se for um elemento que não é fornecido pela natureza. E por isso, eles, por serem totalmente desconhecidos da nossa máquina humana, eles causam danos, causam seus efeitos colaterais, tão danosos a nós. E é importante dizer, claro, que o uso constante de determinados remédios, eles vão acumulando determinados remédios químicos, fármacos, farmacêuticos, e eles vão acumulando. Então, nós vamos ver que muitas pessoas hoje vivem à base de remédio. E esse acúmulo, ele vai sempre causando dano, porque o organismo não consegue eliminar. E esse acúmulo vai tornando muito mais difícil a nossa máquina
humana maravilhosa funcionar corretamente. É importante, então, nós conhecermos terapias que vão fazer com que o nosso corpo físico volte a funcionar naturalmente. E isso tudo como? Usar elementos da natureza. Quanto mais próximo aquilo que a natureza nos fornece, e que isso é muito abundante na natureza, quanto mais nós fornecermos isso, mais nós vamos estar dentro do equilíbrio homeostático. E dentro do equilíbrio homeostático está a saúde. Então, por isso é importante ter claro que as terapias integrativas e complementares, as chamadas PICs, elas são holísticas, elas trabalham com o todo do corpo humano. E já a medicina contemporânea, ela trabalha com mais especialidades, que seja uma especialidade em fígado, outro em cérebro, outro em coração, outro na parte digestiva. Então é importante ter claro que o ser humano não é só um rim, ele depende de todo o funcionamento da máquina humana para que aqueles rins funcionem exatamente. Então, quando um rim não está os rins não estão funcionando bem, você tem que ver o todo para saber onde exatamente estamos falhando e o que não está levando oxigênio, nutriente e assim por diante para aquele rim, para que ele esteja deficiente. Então, para isso, são necessários diagnósticos diferenciados. Cada ser humano ele é totalmente único no nosso planeta. Então, é necessário fazer diagnósticos diferenciados e amplos. Então, o que acontece? Hoje a ciência se limitou muito aos aspectos físicos da natureza, aquilo que se pode medir, quantificar, pesar, qualificar. Isso produz uma limitação de interpretar a nossa parte física da não física. Apesar da ciência aceitar que existem coisas além do conhecido, ela não explora esse lado, ela não aceita isso. Isso faz com que haja uma total limitação. Já o corpo humano, ele é estudado há milhares de anos e ainda é pouco conhecido pela ciência. Então, mas o que acontece? Milhares de estudiosos estudam no nosso corpo físico diariamente em laboratórios. Mas essa limitação, por se limitar apenas ao físico, então pouco se avança, se fica assim muito limitado. Então, o que acontece? Com essa limitação, na cultura atual, vende-se a imagem que a nossa saúde só pode ser adquirida através de medicamentos e que nós temos que usar medicamentos de cirurgia. Então, o que há necessidade até o final da vida, senão se passa mal e tem que ir ao hospital e pode-se chegar ao óbito, se nós não estarmos consumindo regularmente, diariamente, aqueles remédios. Mas isso é um equívoco. E nós, nessa cultura também, nós passamos a ter despesas mensais em farmácia muito grande. Isso, essa dependência, esse consumo constante e despesa vem causando, afeta o nosso orçamento mensal. Muitas são as pessoas que têm um orçamento mensal limitado. Então, o que vem? As terapias naturais, elas buscam o uso de técnicas naturais e elementos da natureza para obter bons resultados e a restauração e a preservação da saúde. Isso se buscando aquilo que a natureza nos fornece, seja através da, dos, das feiras, varejões. Lá está o nosso remédio, lá está a cirurgia da natureza, que seria recuperação da nossa saúde. E isso, quanto mais próximo nós conseguirmos utilizar, mais o nosso corpo vai voltando às suas funções naturais, à sua normalidade funcional. E hoje nós estamos assim tão limitados, tão perdidos dentro da questão da busca da saúde, da restauração da saúde,
que nós ouvimos antes de pessoas dizer assim: ah, ela está vivendo à base de remédio. Ou tanto remédio, com tanto remédio, ela não está com a cabeça boa, mostrando o quanto isso afeta o funcionamento natural. Lógico que, diante da situação atual, é muito valorizado a medicina contemporânea, nós necessitamos dela, nós precisamos dela, ela tem ajudado muito a natureza, a nós, e determinados, se nós estamos muito debilitados, necessitamos buscar a medicina convencional, necessitamos usar de produtos farmacêuticos e também nesses casos que precisamos de buscar as cirurgias. Mas é importante que existem formas de se buscar algo diferente, porque não precisamos ficar presos a essa cultura atual totalmente dependente de produtos farmacêuticos e cirurgias. Esse canal aqui, ele tem a finalidade de ir nos passando conhecimentos para que possamos buscar técnicas naturais de ir recuperando a nossa saúde, de ir preservando a nossa saúde. Não vou continuar aprofundando muito esse vídeo. Convidamos vocês para que deem o like, se inscrevam nesse canal, ativem os sininhos para que possam receber informações sobre novos vídeos. É um canal criado para ser leve, gostoso, que nós possamos então ir devagarzinho adquirindo novos conhecimentos, criando uma cultura mais naturalista, uma cultura que nos leve a podermos aplicar no nosso dia técnicas para recuperarmos a nossa saúde. Fico muito agradecido por terem assistido esse vídeo e está aqui aberto o convite, então, para buscar os novos vídeos que iremos colocando nesse canal. Até mais!